Invocamos as bênçãos e a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro vice-presidente, o vereador Vanderlei, para que faça a leitura da ata anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite a todos presentes. Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2013, às 10 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 16ª extraordinária da 16ª legislatura, presidida pelo vereador presidente Pedro Gilmar Nogueira, com a presença dos vereadores Adriana Costa de Moraes Castro, Alex Luiz Nogueira, Francisco Carlos Cabrini, Paulo Henrique Areias Horácio. Ausência dos vereadores Vanderlei Francisco de Oliveira, Alexandre Gottfried, Ismael Padilha, Josué Kersten e Pedro Ferreira de Lima e Wilson Roberto. Constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, o segundo vice-presidente, vereador Paulo Horácio, fez a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Na sequência, o primeiro secretário, vereador Alex Nogueira, fez a leitura dos expedientes recebidos. Projeto de lei número 1526/2013, de iniciativa do prefeito municipal. Emoção. Número 9/2013, de autoria do vereador Paulo Horácio. Em seguida, fez a leitura das providências da mesa. Não havendo oradores inscritos nem nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se a ordem do dia. Segundo a discussão e votação do projeto de lei número 1517/2013, de iniciativa do prefeito municipal. Súmula. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014/2017, aprovado pela unanimidade dos presentes. Segundo a discussão e votação do substitutivo geral do projeto de lei número 1473/2013, de iniciativa do prefeito municipal. Súmula. Cria o Fundo Especial da Procuradoria-Geral do município de Araucária, aprovado pela unanimidade dos presentes. Findada a ordem do dia e não havendo oradores inscritos, o senhor presidente, vereador Pedro Nogueira, agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Essa é a ata da sessão anterior, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, a ata acabou de ser lida. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário, vereador Alex, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, boa noite a todos. Requerimentos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, todos de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Ofício número 114/2013, da Escola Municipal, professora Balbina Pereira de Souza, diretora Dirleia Aparecida Matias. Esses são os expedientes recebidos, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao segundo vice-presidente, vereador Paulo Horácio, providências da mesa. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, distinta plateia. Ofício número 157/2013 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei 1517/2013, iniciativa do Executivo que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017, aprovado nas sessões realizadas nos dias 29 e 30 de agosto de 2013. E ofício número 158/2013 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1473/2013, de iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 29 e 30 de agosto de 2013. Eram esses os... Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário, vereador Alex, a oradores inscritos. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Horácio. Vereador Paulo Horácio, o senhor tem 30 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, distinta plateia, em especial o senhor Pedrinho Basso, que está aqui presente, prestigiando a sessão dessa noite. Eu vou falar rapidamente, presidente, até para não... Hoje a ordem do dia tem algumas ações especiais, mas tratar de dois temas que vem preocupando o município, e um deles
Na verdade, são dois temas aparentemente díspares, mas que têm a ver com a situação da economia do município e da recuperação de créditos importantíssimos que esse município tem e que, infelizmente, e tivemos hoje, inclusive, uma reunião com o excelentíssimo prefeito, com o secretário de Finanças e os demais vereadores, onde o prefeito explicou a situação financeira da cidade e do município precisar, não fugir mais da responsabilidade de buscar os recursos de direito dessa cidade, que há muito tempo vem sustentando de maneira orçamentária ações de obrigação do governo do Estado e muitas vezes até do governo federal em alguma espécie. Vou tratar de dois assuntos, que um deles trata da maneira sempre submissa que a administração historicamente de Araucária teve em relação aos passivos ambientais gerados nessa cidade e que nunca o município se acordou para ir atrás de um dinheiro que está parado no IAP, na secretaria, que é um órgão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, dinheiro esse que poderia ser investido em Araucária. Só para se ter um exemplo, quando a UEG, que é a usina termoelétrica que se instalou em Araucária, à época, ela fez um depósito num fundo estadual pela compensação ambiental daquela obra de R$1.800.000. Há praticamente 12 ou 15, 13 anos, não me falha o tempo correto. Esse dinheiro, o IAP, a Secretaria de Estado, simplesmente não depositou à época na conta específica e veio gastando esse recurso e consumiu mais da metade na aquisição dos próprios serviços, dos próprios bens da Secretaria de Estado e do IAP. Inclusive, esse recurso ajudou a aparelhar o IAP com veículos, com equipe de trabalho, de maneira errada, equivocada. E já há algum tempo, este recurso está destinado para a desapropriação do Parque José Wachovics, em Araucária, que é uma das poucas reservas de pinheiro existentes no município. Aquela região tem um decreto que impede a família Wachovics de vender ou de desapropriar, de alienar de qualquer forma, e o recurso hoje, esses 900 mil à época que ficaram depositados daí sim no fundo, hoje somam aproximadamente 3 milhões de reais, pouco mais de 3 milhões. E esse dinheiro está parado no IAP, na Secretaria de Estado e Meio Ambiente, dependendo de uma posição política nossa e, quiçá, talvez até jurídica, para que esse dinheiro finalmente venha para indenizar a família e criar naquele local uma unidade de conservação, que seria mais um parque para a cidade de Araucária, local aberto à visitação, à pesquisa, ao ensino, que inclusive há pinheiros bicentenários ou tricentenários que existem naquela propriedade. Então, esse é um pequeno exemplo que não é multa. O investimento que a empresa fez na cidade é uma compensação, ela deposita no Estado e esse dinheiro não vem para Araucária. Eu trouxe caso paradigma para ilustrar, para tratar exatamente dos recursos onde a Petrobras, no ano de 2007 e 2008, fez o aporte de 52 milhões à época, 54 milhões, hoje, reajustado esse valor, são mais de 60 milhões, que depositou em duas parcelas para o fundo estadual e que, à época, a prefeitura da época entrou na justiça com uma ação para que bloqueasse pelo menos metade desse valor, e esse valor hoje reajustado, que está preso no fundo, soma 30 milhões. Eu tive a oportunidade de conversar com o secretário Sheida, Luiz Eduardo Sheida, ex-deputado, licenciado secretário. Há hoje uma grande chance desse dinheiro finalmente ser revertido para criar no município o Parque do Iguaçu, que reativaria a região das pontes, que hoje a concessionária, inclusive, constrói uma marginal para que as pessoas que vêm do interior possam ascender a cidade pelas pontes metálicas, as antigas pontes, e aquela região toda que pega da região do Palmital ao Baixo Iguaçu, ser finalmente transformado num parque e lá ser criado uma unidade que passa a ser um espaço, talvez dos poucos espaços turísticos que a Araucária possa construir, com esses 30 milhões.
peço aos vereadores que a gente faça um manifesto conjunto, uma manifestação oficial da Câmara, com uma moção de repúdio, e aqui faço isso, inclusive, contra o ensinamento e o que prega o partido a qual pertenço. Mas não dá mais para o município passar da situação econômica que passa, como relatado hoje pelo secretário de Finanças e o diretor Unil, onde por anos e anos essa cidade vem financiando o Estado do Paraná em várias ações, sendo o município que talvez, tirando Curitiba, ainda é o município que mais contribui para o bolo do ICMS do Estado e que fica à margem dos repasses desse imposto gerado na cidade. Então, faço uma proposta de apresentarmos na próxima sessão uma moção de repúdio por esse dinheiro preso no IAP, na Secretaria de Estado e Meio Ambiente, e com uma rápida reversão para o município, que o governador do Estado, se for o caso, a gente agenda com o governador do Estado e com o secretário Sheida. Vamos os 11 vereadores, o prefeito, os demais secretários atinentes à pasta. E exigimos que o governador emita o decreto que torna aquela área do Iguaçu de interesse público, podendo transformá-la por decreto nesse parque estadual e poder receber esses 30 milhões presos da compensação ambiental da Petrobras. Eu volto a esse tema porque em fevereiro, numa das primeiras sessões, se não me engano, a primeira sessão que pude fazer uso da tribuna, denunciei a situação que a Petrobras não fizera ao tempo correto e, como não fez até hoje, a compensação financeira do impacto, do estudo de impacto de vizinhança, da obra de ampliação daquela refinaria, que deveria ter sido feito, ao meu entender, do ponto de vista jurídico, ainda carece a tempo de fazê-lo e, independente dessa compensação financeira, que ela possa fazer o estudo de impacto da vizinhança e fazer os aportes necessários para a recuperação tão importante dos recursos livres para investimento que o município carece. Então, aqui eu rogo e peço que os vereadores, a gente encampe essa ideia de que juntos possamos reivindicar esses dois recursos, o da compensação ambiental da Petrobras, pelo menos os 30 milhões que estão lá bloqueados, e o da UEG, que até hoje carece do secretário de Estado montar uma pequena comissão de servidores para fazer a avaliação oficial do Estado do valor a ser indenizado para a família Wachowski. E poder, sim, constituir, porque o parque já foi criado por decreto. É uma maneira da gente recuperar em torno de 30 milhões que estão nos cofres do governo e que voltem para o município, assim como também entrar na luta que o prefeito deflagrou com relação ao financiamento da educação no município, onde, por uma omissão da administração desde o ano de 93, nunca fez executar um convênio onde o Estado seria obrigado a indenizar o município das séries finais que o município encampou, mas o Estado, há um claro convênio firmado em 92, onde o Estado se responsabiliza em indenizar a cidade desde aquele ano e nunca o fez. E isso representa em torno de 27 milhões por mês, segundo números da Secretaria de Educação e Secretaria de Finanças. Eu acho que a briga é positiva em favor do município, em favor de recuperar e restaurar os caixas da Prefeitura para que ela possa honrar com compromissos legais e, por que não dizer, até políticos da administração. O outro tema que eu gostaria de abordar rapidamente tem a ver com o trabalho da Comissão de Inquérito da Sanepar, na qual sou presidente, o Vanderlei é o relator. Inclusive, amanhã devemos ter reunião da comissão para poder, na próxima semana, já publicar uma agenda pública de audiências. Mas chega a ser vergonhoso uma situação que nós fomos atrás e chegou às nossas mãos hoje, Vanderlei. O contrato original, firmado com o município, com a Sanepar, no ano de 1972. O prefeito da época, Rizio Wachowski, e o termo de concessão. Então, o que o município fez? Araucária, pressionado, assim foi em outros municípios. Londrina, por exemplo, assinou na mesma época, quase nos mesmos dias, o mesmo tipo de convênio. Entregou para a Sanepar. Olha a visão, como a visão há que ser diferente nos dias de hoje. Nos anos 70, a preocupação das famílias, e quem é desta época
sabe, todos nós aqui um pouco mais velhos, está aqui o doutor Josué, pediatra, as famílias eram tratadas com vermífugo. Tinha que desverminar as crianças, porque uma das principais doenças públicas era a situação do esgoto a céu aberto, das valetas, e na época, em 72, eu vou ler só o sumário desse contrato que o município fez com a Sanepar. No ano de 1972, que o prefeito Rísio, concedente, e a Sanepar concessionária. Contrato de concessão para exploração dos serviços públicos de abastecimento de água e remoção de esgoto sanitário, que entre si fazem a Sanepar e o município. Então, é um contrato de concessão bastante simples, pequeno, sem muitas delongas. A legislação da época não exigia maiores aparatos, mas a visão na época de 72 não era saneamento, tratamento, e sim a simples remoção do esgoto. Então, a Sanepar fez alguns investimentos e, para a época, a Sanepar botar a valeta, manilhar e jogar no fundo de vale, e jogar no Rio Iguaçu, ou no Rio Barigui, em outros afluentes do Iguaçu, era a medida aceita pela sociedade. Esse era o conceito. A cidade, por exemplo, nos anos 70, e hoje, Altevir, por exemplo, que andou bastante na cidade nessa época, até hoje o município que cresceu voltando suas costas para o Rio Iguaçu, e quem hoje caminha, sai da praça da Igreja Matriz e anda 2 ou 3 quadras no sentido ao Rio Iguaçu, encontra uma cidade abandonada, sem investimento, porque a cidade, como em outros municípios, se voltava contra o rio. A cidade crescia sempre com o rio às suas costas, porque era sinônimo de esgoto e de lixo, uma questão cultural muito grande. Hoje há que se reverter isso. A cidade precisa se voltar ao rio. Tanto que há um manifesto que iniciou-se com um trabalho do Rotary, há muito tempo se discute, desde o acidente em julho do ano de 2000, que a Petrobras derramou toneladas de petróleo, e que agora, só para você terem uma ideia, por isso que nós precisamos, vereadores, Ismael Padilha, a gente precisa ir atrás desse recurso que está depositado, porque esse recurso não é multa. Aquela multa do ano 2000, que é uma multa gigantesca contra a Petrobras, agora que saiu da primeira instância, que vai para uma segunda instância, que vai ser discutido vai chegar no STF. Nós vamos ver todos aqueles ministros se aposentarem e vai ser julgado a questão do destino daquela multa do ano 2000. Então, é preciso, a Araucária precisa voltar-se à frente do Rio Iguaçu, encarar esse projeto do dinheiro e que a administração o faça com responsabilidade de urbanizar aquela área, porque há espaço para urbanizar, tanto sanear o Rio Iguaçu naquele trecho das pontes, até chegando perto do Tupi. Inclusive, há uma proposta que levamos ao prefeito e ao então secretário Riso Wachowski, a possibilidade do município construir uma ponte que liga lá o São Francisco com o Palmital, com a zona rural, interligando o município. É preciso criar uma outra opção para o trânsito e para o fluxo da população que utiliza aquela região. Então, esse projeto, esses praticamente 30 milhões, seriam suficientes para a gente urbanizar essa parte de Araucária que foi esquecida com o decorrer dos anos, ajudar a salvar o Rio Iguaçu e ainda poder fazer uma ligação de uma ponte que passa a ser um outro ponto turístico da cidade. Mas com relação ao processo, a concessão de 1972, uma concessão prevista por 30 anos. Então, 72 mais 30, 2002. Mas, por motivos que não cabe a mim questionar, difíceis de resolver, porque o processo administrativo praticamente não existe, o município, em 95, fora procurado pela Sanepar, na época, então, o prefeito Edivino Campa, procurado pela Sanepar, a Sanepar se comprometendo a fazer uns investimentos, na época, em torno de, tem os valores aqui de R$725 mil, em 95, se atualizarmos esse dinheiro não é nenhum absurdo, mas se antecipando a isso, o município, em 95, aí que eu quero chegar nessa conta com vocês. O prefeito da época, o Edivino, com seus motivos, e aqui estamos respeitando a decisão, prorroga por mais 30 anos, a contar
do final do contrato original, ou seja, a contar de 2002, por mais 30 anos a concessão da Sanepar, sem fazer, na época, até gostaria, se alguém soubesse aqui, quem era o secretário do urbanismo na época do Edivino, até não sei se não era o próprio Kazek que hoje está, do secretário de urbanismo e meio ambiente, me foge aqui da época do Edivino Campa, me foge, mas renova a concessão por mais 30 anos a contar de 2002. Então, este contrato que a Sanepar tem com o município, que dá direitos, aí que eu vou dizer uma coisa, e dá aparentes direitos de continuar só removendo o esgoto de Araucária, sem fazer o tratamento adequado, porque, infelizmente, o município renovou sua concessão, e digo, até 2032. Eu não sei se vou estar aqui amanhã, quem dirá nessa época. Não sabemos nem quem vai ser o executivo, em que situação que vamos estar. Então, neste ponto, Vanderlei e demais vereadores, a comissão, a CPI, que se instalou nessa casa para discutir o contrato que a Sanepar tem com o município, digo de antemão, não tem outra saída senão denunciar este contrato para o Ministério Público por ser ilegal, porque à luz do ano de 95 já seria inadmissível dar uma concessão sem exigir que a Sanepar fizesse o devido tratamento, sem exigir o plano de investimento que a Sanepar deva fazer no município. E hoje a Sanepar reclama, inclusive escondendo na mídia, porque a Sanepar foi autuada pela Polícia Federal recentemente por cometer crime ambiental, e no dia seguinte o governo do estado starta uma campanha publicitária em todo o estado do Paraná em defesa da Sanepar. Não estamos aqui condenando a Sanepar, de maneira alguma, mas não é possível que o cidadão de Araucária, que tem sua conta de água, um valor X, que está lá, que ele paga mais 80% para fazer o esgotamento sanitário de sua casa, e não ter, pelo menos destes que a Sanepar cobra, de não ter o tratamento devido do esgoto. Pois não, vereador. Até dizendo que existe aqui algumas regiões do município que cobram essa taxa de esgoto, e a prova está ali do abandono total, que tem 5, 6 casas que cobra, 2, 3 não. 5, 6, 4 que cobra, 2, 3, 4, 5 que não. O porquê isso? Porque nesta região, há 20 anos atrás, instalou-se ali a Sanepar o teu trabalho, a sua rede coletora, sem ter nenhum tratamento. E a prova que deixou abandonado é que essas casas que hoje não têm a rede coletora é porque elas construíram posteriormente. Com isso, natural que a Sanepar não voltou, eles não cobram das casas, porque eles desconhecem. Há poucos dias nós conversando com algumas pessoas que veio da Sanepar aqui, um dos diretores do estado, e ele mesmo desconhecia a região. Claro que ele desconhece, tem há 20 anos que tem, e daí alguém da Sanepar aqui do município falou, não, realmente tem. E com isso nós temos recebido várias ligações de alguns escritórios de advocacia, hoje mesmo, novamente, tivemos até no escritório junto do Toninho, que o rapaz um dos advogados está ligando sempre, pedindo, essa causa a gente precisa imediatamente pedir para a Sanepar parar de cobrar a taxa de esgoto dessas pessoas, que é grande. Então, está aí, a prova, vários advogados ligando, pedindo para pegar essa causa, porque é um absurdo que tem feito aqui no município, né, um descaso com a nossa comunidade. Obrigado, vereador. Pois não, vereador. Então, presidente, eu encerro aqui a utilização do tempo e conclamo para que nós possamos, em conjunto, buscar esse recurso da UEG, desses 3 milhões para o Parque Wachowski, e principalmente pelo menos esses 30 milhões da compensação ambiental da Petrobras, para que a gente crie o Parque Municipal e recupere toda aquela área degradada. Muito obrigado, presidente. Indago as comissões sobre algo a apresentar. Não havendo nada a apresentar, passaremos à ordem do dia. Presidente, por gentileza, eu gostaria de pedir por uma situação peculiar da inversão, não de toda a ordem do dia, mas o último item, que é a moção número 009 de minha autoria,
que a gente pudesse colocar por primeiro na ordem do dia, em respeito aos familiares que estão aqui presentes. Se fosse possível, agradeço. O plenário concorda? Então, solicito ao próprio autor da moção, o vereador Paulo Horácio, para que faça a leitura da moção número 09/2013. Pois não. Essa é uma moção de louvor, é uma situação que, para mim, ela tem um valor especial, não só porque essa pessoa sempre teve uma influência muito importante na minha vida, muito mais do que ele mesmo imagina. E talvez aqui muitos de vocês, talvez nem saibam o bem que esse cidadão de bem, chamado Pedro Graciano Basso, humildemente conhecido e reconhecido nessa cidade como Pedrinho Basso. Então, o Pedrinho é uma pessoa que se dedica desde a infância e a vida inteira desse município de Araucária em fazer o bem e levar o bem. Então, essa é uma moção de louvor em reconhecimento ao teu trabalho, Pedrinho, por essa cidade, pelas crianças, inúmeras crianças que você ajuda a salvar, especialmente lá da região do Arvoredo, que você transformou a tua casa na casa daquelas crianças. E eu vou fazer a leitura da justificativa, e na justificativa os demais integrantes da plateia poderão conhecer um pouco da história do Pedro. Então, essa é uma moção que eu peço aos colegas vereadores que nós possamos aprovar. A justificativa. Pedro Graciano Basso nasceu em 23 de outubro de 1942 em Araucária, no bairro Campina da Barra. É casado com a Irene Charneski Basso, está aqui a Irene, com quem tem duas filhas, a Luciane Joelma Basso, a Patrícia Mara Basso Knappke e uma neta, a Mirella. A Mirella está aí? Está aí, Mirella. Quando jovem, o Pedrinho trabalhou na agricultura, no cultivo de batata, trigo e outros cereais, ingressando mais tarde na vida militar. Foi funcionário da Telepar e, posteriormente, da Prefeitura Municipal, da qual hoje se encontra aposentado. É um respeitável e simpático cidadão araucariense, assim pode ser definido seu Pedrinho, que com sua genuína simplicidade é um profundo exemplo de dedicação ao próximo e está sempre disposto a ajudar os mais necessitados, fazendo desta cidade um lugar melhor para se viver. Conhecedor da doutrina espírita desde a infância, em meados de 80 frequentava aqui na cidade a Casa Espírita Caminho, Verdade e Vida. Após o fechamento da mesma, continuou buscando conhecimento através das obras de Chico Xavier e do codificador da doutrina espírita Allan Kardec. Em 2004, com um pequeno grupo de amigos, iniciou em sua residência, reuniões de estudo da doutrina, onde posteriormente, em 13 de maio de 2006, com sua persistência e incansável luta, colaborou na criação da Casa Espírita organizada na cidade de Araucária, GECAF, Grupo Espírita Caminho da Fé, filiado desde janeiro de 2008 à FEP, Federação Espírita do Paraná. Seu Pedrinho se dedica a praticar o bem, envolvendo amigos em causas sociais, trabalhando sempre para aliviar o sofrimento daqueles que passam por privações, seja organizando sopas comunitárias, arrecadando donativos ou buscando parcerias para a criação de eventos culturais a menores carentes, em especial nos últimos 3 anos, prestando apoio incondicional aos projetos sociais da Associação Vila Arvoredo. Então, dessa forma, senhor presidente, senhores vereadores, eu peço especial atenção para que a gente aprove essa moção, que a gente possa, junto com a secretaria, com a presidência, agendar uma data especial, Pedro, para que você possa receber essa placa aqui do Legislativo, que a gente possa trazer a Laureni com as crianças lá do Arvoredo e convidar o máximo de pessoas, que são inúmeros os voluntários que vão na casa do Pedrinho de manhã, dia de semana, final de semana, deixar seu donativo silencioso. Pessoas que, como ele, fazem o bem sem pedir nada em troca. Várias e várias pessoas nós conhecemos, mas talvez você, Pedro, possa, ou a sua família, passar uma pequena relação desses inúmeros voluntários silenciosos que levam suas doações para que você possa replicá-las e levar à comunidade mais carente. Então, parabéns a você por esse teu trabalho incansável. E uma coisa que eu aprendi com o Pedro, numa das reuniões que eu tive o privilégio de partilhar,
até de uma pessoa que estava uma vez numa reunião conosco, é que, no fundo, na política, a gente acaba sendo eleito, vereadores, por nossas qualidades. Mas todos nós temos nossos defeitos, né? E a gente precisa reconhecer isso. Não é pelo fato hoje de estar no mandato, ou de ser vereador, ou de ser prefeito ou deputado, que a gente negue isso, né? A gente tem que ter essa humildade de reconhecer seus defeitos, sabendo que somos seres humanos aí de possíveis cometer falhas, mas nunca podemos fugir das nossas responsabilidades. E o Pedrinho, para mim, de Araucária, há vários exemplos, mas eu considero, eu sempre digo assim, aprendi com ele também, que não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós somos pessoas diferentes. Mas no teu caso, Pedrinho, você é melhor do que eu em muitos aspectos, pode ter certeza. E você é uma espécie de um anjo que Deus enviou para a gente poder ter algumas pessoas dessa cidade ter uma vida melhor. Muito obrigado, Pedrinho. Em discussão, a moção acabou de ser lida. Pela ordem, senhor. Com a palavra, o vereador Roberto. Olha, eu queria parabenizar o Paulo, porque, primeiro, pela iniciativa, e a gente estava olhando aqui, homenagear uma pessoa que tem uma especial admiração. Sempre vou lá na casa dele, volta e meia estou lá conversando com ele. É meu fisioterapeuta de primeiríssima linha, né? Judia um pouco da gente, a gente dá uns berros lá, mas sempre as pessoas saem aliviados, né? Entra com dor e sai sem dor, isso que é importante, né? Então eu quero parabenizar o Pedrinho, e é importante essas homenagens, porque muitas pessoas que pouco vêm e frequentam a Câmara Municipal, nessas oportunidades, eles têm a oportunidade de fazê-lo. Então, eu quero aqui deixar a minha gratidão pelo fato de sempre ter sido recebido muito bem pela Irene, pela sua família lá, e voto com muita alegria e satisfação. Parabéns. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, eu também quero participar, né? Parabenizar o vereador Paulo Horácio pela iniciativa, justa homenagem ao meu xará, Pedrinho, né? Pedrinho Bassi, onde também já cheguei com dor lá, Beto, e saí sem dor, né? E que bom que não precisou mais, né? Mas eu sei do teu trabalho, parabenizo, e quero desejar muita felicidade a você, desculpe chamar você, mas é realmente a intimidade, né? Ao senhor e a toda a sua família, sua esposa, seus filhos, né? Todos, a maior felicidade do mundo para vocês aí, né? Continue a discussão. Não haver discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Alex para que faça a leitura do parecer número 89/2013. Parecer número 89/2013 tem como relatores o vereador Vanderlei Francisco de Oliveira e a vereadora Adriana Costa de Moraes Castro. Em discussão? Não haver discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura da súmula com o artigo 1º do projeto de lei número 1482/2013. Súmula. O artigo 1º, né? A súmula é o artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a transferir por doação para fins de integrar recursos para a Companhia Municipal de Habitação de Araucária, Coab Araucária, os lotes de terreno urbano pertencentes ao patrimônio do município que abaixo se especificam. 1, 2, 3, 4, são 6 lotes, todos eles na Capela Velha, no bairro Capela Velha.
Então, as matrículas descritas e são, em média, metragens de 270 metros quadrados. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicita o vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. O chefe do Poder Executivo fica autorizado a desafetar os lotes de terrenos urbanos transferidos na eventualidade de alguns estarem sujeitos a alguma designação específica. Em discussão, artigo 2º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Os imóveis aludidos no artigo anterior desta lei serão utilizados pela Companhia Municipal de Habitação, COAB, para os fins previstos na referida Lei número 1559/2005, de 19 de abril de 2005, alterado pelas leis 1575/2005, 1640/2006 e 2008/2009. Parágrafo único. Os lotes doados reverterão automaticamente ao domínio do município a qualquer tempo, quando for modificada a sua destinação. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura do município de Araucária, 11 de abril de 2013. Olisandro José Ferreira, prefeito municipal. Em discussão? Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Só para um esclarecimento, para não gerar uma expectativa aí equivocada da comunidade, esses lotes que, na verdade, a prefeitura transfere hoje para a Coab, em adequação à lei do plano diretor e à zona especial de habitação social, que são essas leis do artigo 3º, já são lotes ocupados, onde o município está buscando. Nós fomos lá com o vereador Vanderlei, que conhece bem a região, ligou lá para um dos eleitores dele da região, e realmente são os lotes que o Vanderlei havia comentado, e já tinha sido foco aqui na Câmara Municipal mesmo, de vários requerimentos na gestão passada ainda, para regularização. Então, agora estão sendo regularizados. Não são lotes para projetos novos, senão a pessoa já vai amanhã na Coab querendo o lote lá, o terreno. Na verdade, já são lotes ocupados. Continua a discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1483/2013. Solicito ao vereador Alex para que faça a leitura do parecer conjunto número 88/2013 da Comissão de Justiça e Redação, a de número 81/2013 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto número 88/2013, Comissão de Justiça e Redação, e número 81/2013, Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, vereador Vanderlei Francisco de Oliveira e Paulo Henrique Areias Horácio. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto que faça a leitura da súmula como artigo 1º do projeto de lei 1523/2013. Súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 117.753,22 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizados, nos termos do artigo 41, inciso 2, 42, 43, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964, a abrir crédito adicional especial no orçamento geral vigente, no valor de R$ 117.753,22, conforme especificado nesta lei. Em discussão, assumo com o artigo 1º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto a leitura do artigo 2º.
Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no Orçamento Geral vigente a natureza de despesa e fonte de recursos no programa de trabalho abaixo especificado. Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes. O valor é para pavimentação de vias, indenizações e restituições. Em discussão, artigo 2º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta lei, serão utilizados recursos provenientes do saldo do contrato de repasse do Ministério das Cidades, Caixa e aplicações financeiras. Em discussão, artigo 3º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. Os valores que trata essa lei não serão computados para efeito do artigo 5º da Lei Municipal 2520/2012, de 28/12/2012. Em discussão. Não haver discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 5º. Artigo 5º. Ficam alteradas as leis de diretrizes orçamentárias do município de Araucária no exercício de 2013, anexo 1 e plano plurianual, anexo 2, em valores iguais ao desta lei, nos órgãos, programas e projetos de atividade respectivo, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Em discussão, artigo 5º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura do artigo 6º. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura do município de Araucária, 12 de agosto de 2013, Olisandro José Ferreira, prefeito municipal. Em discussão. Pela ordem. Uma palavra. Não, eu gostaria só de fazer mais um comentário aqui, que essa lei, na verdade, ela foi feita lá na Procuradoria no dia 12 de agosto, e ela já está indo para a primeira votação. Então, é a agilidade que se dá aos projetos de lei, porque, na verdade, esse projeto, só para o plenário entender, que é uma devolução de dinheiro de saldo que sobrou da urbanização da rua Luiz Franceschi, e que você tem que fazer a devolução dos recursos para o governo federal. Então, na verdade, é um projeto burocrático, né, Adriana? Como se fala. Mas tem que ser feito para que o município não fique lá em débito com o governo federal. Mas é importante as pessoas saberem que esses projetos são agilizados. E você, fazendo com que se agilize isso, tem possibilidade de mais recursos serem transferidos para o município, porque o município sempre está em dia com o Ministério das Cidades e o governo federal e a Caixa, que é o órgão que repassa esses recursos. Continue a discussão. Artigo 6º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 1523/2013, iniciativa do prefeito municipal. Solicito ao vereador Alex para que faça a leitura do parecer número 87/2013 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 87/2013, Comissão de Justiça e Redação, Vanderlei Francisco de Oliveira, relator, e Adriana Costa Moraes Castro, presidente. Em discussão. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito ao vereador Roberto para que faça a leitura da súmula como artigo 1º do projeto de lei 058/2013. Súmula. Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Jardim Ponta do Céu, conforme especifica. Artigo 1º. É declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Jardim Ponta do Céu, com sede provisória na Rua Prímula, número 178, Campina da Barra,
município de Araucária, estado do Paraná. Em discussão, Pela ordem, presidente. com a palavra, o vereador Paulo Horácio. Mas só para registrar que não está na súmula, mas o projeto é de autoria do vereador Ismael Padilha. Eu ia falar no final. No final eu ia colocar em votação. Não, no final eu coloco, com certeza. Continua em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita o vereador Roberto a leitura do artigo 2º. Artigo 2º do projeto de lei do vereador Ismael Ferreira Padilha. A entidade distinguida, salvo motivo justo, a critério do chefe do Poder Executivo, deverá apresentar em cada exercício ao Executivo Municipal relatório circunstanciado dos serviços prestados à coletividade araucariense no ano precedente no setor definido pelo seu Estatuto Social. Em discussão, artigo 2º. Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita o vereador Roberto a leitura do artigo 3º. Artigo 3º. Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública se a entidade deixar de apresentar o relatório dos serviços prestados à coletividade por mais de 12 meses, substituir os fins previstos nos seus estatutos, alterar sua denominação dentro de um ano, passar a remunerar os membros de sua diretoria pelo exercício específico de suas funções, distribuir lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados e mantenedores sob qualquer forma, deixar de destinar a totalidade das rendas apuradas ao atendimento das finalidades previstas nos seus estatutos. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicita o vereador Roberto a leitura do artigo 4º. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Gabinete do Vereador, 30 de julho de 2013. Ismael Padilha, vereador. Em discussão? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, fica aprovado o projeto de lei número 058/2013, de iniciativa do vereador Ismael Antônio Padilha, do PSL. É mais conhecido como Mael. Solicita o vereador Alex para que faça a leitura do requerimento número 083/2013, iniciativa do Alexandre Gottfried. Vereador Alexandre Gottfried. Dá para fazer em conjunto, presidente, os requerimentos? Se o plenário concordar, pode ser? Então, solicito ao vereador Alex que faça a leitura de todos os requerimentos, inclusive a indicação também, ou mais de uma, não sei se tem, em conjunto. Requerimento 83 e 84, de autoria do vereador Alexandre Gottfried. Requerimento número 70, de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. E a indicação número 001/2013, também de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira. Em discussão do requerimento e indicação? Não havendo discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passaremos às explicações pessoais. Com o primeiro inscrito, o vereador Alexandre Gottfried. O senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais presentes. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o vereador Paulo Horácio, pela moção apresentada aqui hoje ao senhor Pedrinho Basso. Também já fui usado o seu serviço. Como eu não me quebro muito, Pedrinho, foi quando eu fui criança, o senhor não deve lembrar, mas faz bastante tempo. E parabenizar por essa moção. E também parabenizar hoje, o que me dá muito orgulho de estar parabenizando aqui o prefeito Lisandro, o secretário Ronaldo Martins, mas principalmente a Ariete, a diretora da Secretaria de Educação, e também toda a sua equipe, que nos encontramos várias vezes nas reuniões que a gente teve na SURE, na Secretaria Estadual de Educação, brigando por construção de escolas e, inclusive, estando presente lá quando iniciou a tramitação
com a escola técnica que hoje o convênio foi assinado pelo prefeito Lisandro, e parabenizar também aqui todos os vereadores, né, a todos os vereadores pela aquela doação do terreno que foi feito, do terreno que não precisava, né, Paulo, nem ser doado, já era do Estado, mas pela iniciativa e a rapidez dos vereadores. Fiquei sabendo hoje, a partir do Núcleo de Educação, que os trâmites lá dentro já estão correndo para iniciar-se a construção do Colégio Marilze. Então, um problema que a gente enfrentou aqui, que a gente bateu bastante, juntamente com o Paulo também, desde o início do ano, a situação do Colégio Marilze, e espero que não exista nenhum empecilho, né, que agora o colégio realmente seja construído, e também do Colégio Fazenda Velha, que eu acredito que logo vem aqui para casa, a doação do terreno atrás do Colégio Fazenda Velha para a construção de quadra esportiva. O colégio vai ser reformado, mas não tem espaço para quadra esportiva, e num requerimento o Lisandro já está lá no planejamento para fazer essa doação para a construção da quadra coberta esportiva, né? Também agradecer a vereadora Adriana, né, que nessa questão da escola técnica também esteve cada um puxando junto, né, Adriana, as coisas acontecem, né, e parabenizar principalmente esse empenho que existiu do prefeito Lisandro em agilizar todo o processo para que fosse assinado esse convênio de uma escola técnica que será construída pelo governo federal e toda a parte administrativa e pedagógica do governo do Estado. É uma vitória para a cidade de Araucária, é uma vitória para todos os estudantes, para todos que aqui moram, né? E vem mais novidades, com certeza, por aí na área de educação. Fico muito contente e agradeço realmente, de coração, a todos os vereadores aqui que têm dado todo esse apoio e participando também nessa luta que a gente tem pela educação na cidade de Araucária. Nesses 7 meses, um avanço bem grande, a reforma de uma escola, a construção de uma outra escola, uma escola técnica, que sem o legislativo também não seria possível. A gente está aqui para ajudar o executivo, né, nessa doação de terreno, nessa liberação de verba, e também o executivo que está tendo agilidade em assinar os convênios, que existem prazos para esses convênios. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Ana. Com o próximo inscrito, o vereador Paulo Horácio, tem todos 5 minutos. Obrigado, presidente. Só para agradecer os demais pares da casa pela votação unânime de aprovação da moção em favor ao Pedrinho Basso, e gostar aqui também de partilhar uma situação que aprendi com o Pedrinho também, e é muito comum as entidades, sejam elas de cunho confessional ou não, ligadas a uma religião específica ou não, a dificuldade que essas entidades enfrentam, seja na captação de recursos, seja no apoio de empresas, seja, às vezes, na aceitação da própria sociedade, da importância do trabalho social que é feito, desenvolvido por essas entidades. Então, aqui vale um apoio ao GECAF, que é esse grupo que o Pedrinho foi um dos fundadores e que há muito reivindica um terreno para funcionamento de suas atividades sociais, e não precisa ser nenhum terreno, né, Pedro? Não precisa ser no centro, não precisa ser em rua asfaltada, é um terreno que a gente consiga gestionar ou com o município uma cessão de uso por 20 ou 30 anos, ou por alguma empresa que abrigue os projetos, que, como o Pedrinho fala, se tiver um terreno que eles mesmos cortem o mato, a grama, botem uma barraca para desenvolver os trabalhos sociais da entidade, já basta, né, Pedro? Para quem não tem nada, qualquer coisa serve. Então, vale aqui também um apoio de solidariedade a essa luta do Pedrinho em busca de uma área para funcionamento do GECAF e dos projetos sociais desenvolvidos por aquela entidade. E, concluindo, esse processo, Pedrinho e familiares, a Câmara vai emitir um documento oficial, que é transcrito, uma certidão em forma de uma placa, num evento, numa sessão solene da Câmara, com a participação de vereadores, a sua participação e de familiares, onde você vai receber essa placa e, querendo, poderá fazer uso da palavra. Então, vamos escolher uma data que seja boa para você e para a sua família. Pense já na data, porque a partir da publicação da moção, que já a diretoria da Câmara é sempre muito célere, já amanhã vai ser encaminhada a publicação Diário Oficial, então, a partir da publicação, podemos fazer essa sessão solene em qualquer data e que fique ao seu critério a escolha desse dia.
E aqui, partilhar com os demais vereadores uma intenção que pretendo apresentar à Casa de emenda à legislação atual com relação ao horário das nossas sessões legislativas. Eu tomei o cuidado de fazer uma pesquisa em várias cidades. A maioria absoluta das sessões é feita em horário de expediente, porque depende, muitas vezes, da busca de informações do Executivo, às vezes precisa buscar um documento ou buscar um secretário para participar. Continua tendo a publicidade total feita no portal e na internet, na transmissão, mas estou pensando em trazer a colação aí numa outra sessão a proposta de alteração para que a gente possa otimizar os trabalhos da sessão e fazê-lo da melhor maneira possível. Só um pouquinho, gostaria Claro. que o senhor colocasse, né, onde nós conversamos, Isso. e todos os vereadores, onde eu conversei com o senhor, para o senhor fazer Isso. esse levantamento para nós. Nós deixar bem claro que é com todos os vereadores aí e o presidente da Câmara. Essa é a medida do Pedrinho diferente, né? O jeito. Então ele pediu esse levantamento, foi feito, Pedrinho, vamos apresentar oficialmente, né? E a gente pesar isso com relação aos demais colegas. Era isso, presidente. Obrigado, Paulo. Com o próximo inscrito, o vereador Roberto. O senhor disse que estava com pressa, né? Mas vou dar 5 minutos só para o senhor, então. Eu gostaria só de dizer que nós tivemos uma conversa lá de trabalho com o prefeito Lisandro, né, que todos os vereadores foram convidados, e uma das coisas que a gente constata, que os prefeitos em geral do Brasil, eles estão muito espertos em relação a presentes, entre aspas, que o governo federal e do Estado às vezes querem repassar para o município. Vocês querem um exemplo? Eles repassam uma super creche. O governo federal diz, não, está aqui, super creche para vocês, o governo federal está liberando. Vocês querem uma ou querem 6? Querem 6? Tem 6. Querem 10? Tem 10. E daí, quem que vai cuidar, quem que vai manter? São as prefeituras. Então, tem muito prefeito que, quando oferecem esse tipo de benefício, estão correndo do benefício. Porque você recebe uma creche, uma super creche, você recebe a construção. E o dinheiro para manutenção? Então, eu acho que nós, do Legislativo, nós tínhamos que levantar uma bandeira em prol dos municípios para que todo o benefício que viesse para creches, para postos de saúde, para que viesse o dinheiro também da manutenção. Porque, senão, o que está acontecendo? Os municípios não têm condições hoje sequer de contratar um médico. Tem que vir um médico de Cuba para assumir uma prefeitura do interior. Não só porque os médicos que estão num centro maior não querem ir lá, mas também porque as prefeituras não têm dinheiro para remunerar, né? E o pior do que isso, você traz um médico e não tem estrutura nenhuma de atendimento para as pessoas, né? Então, a gente acha que isso é uma coisa assim, sui generis, que você não vai achar assim muito fácil. Se você pegar 100 quilômetros para qualquer lado aqui e você, de repente, cair num município próximo a São Mateus do Sul, ou aqueles municípios pequenos, você vai ver que Quitandinha, alguns municípios que ainda não têm essa estrutura, o sofrimento dos prefeitos. E daí chega lá o governo federal, o governo do Estado, em véspera de campanha eleitoral, não, nós estamos liberando lá posto de saúde, estamos liberando creche, tá, mas quem que vai manter? Então, essas questões aí, que a gente tem que ficar bem esperto, porque realmente é uma coisa que a gente tem que avaliar muito bem. E a questão também que foi levantada, né, Alexandre, da 5ª à 8ª, que não é, entre aspas, obrigação, e na verdade é uma obrigação do Estado, que o município absorveu há muitos anos, e que hoje, até revelações assim, que surpreende a gente, né? Porque foi achado um convênio lá na prefeitura,
né, procurando lá nos arquivos, que na época o Edivino Campa passou a quinta e oitava, absorveu a quinta e oitava, mas existia esse compromisso do Estado repassar recursos. E o Estado nunca repassou esses recursos. E nunca ninguém cobrou esses recursos. E nem nós, olha o absurdo, sabíamos desse convênio, porque fizeram o convênio e deixaram lá, e quem de vocês aí sabiam, né? Então, se a gente não tem a informação, você não pode cobrar. Agora sim que a gente está indo atrás, porque é uma cobrança justa que o município tem que fazer com o governo do Estado. E principalmente, considerando, Josué, que Araucária arrecada 40%, próximo a 40% do ICMS que o Estado recolhe. Então, muitas pessoas confundem. Araucária é o segundo em arrecadação, o terceiro em arrecadação de ICMS. Mas ele não é o segundo em receita. Ele é o segundo em arrecadar para o Estado, né? Então, são questões assim que eu acho que nós temos essa obrigação também de ficar passando essas informações para a comunidade, porque às vezes nem a gente sabe. Como é que a gente vai passar a informação se a gente também não sabe, né? Então a gente tem que procurar ir atrás e saber e repassar essas informações. Em relação ao horário da sessão, Pedrinho, nós vamos discutir essa questão, porque também tem um detalhe, né? Você passar durante o dia as sessões, quem de vocês que está aqui hoje estariam num horário de expediente aqui na sessão? Então nós temos que também pensar muito bem nessas questões, porque a população já não participa, né? Porque por vários fatores. Imagina se você faz uma sessão durante o dia, né? E só durante o dia, de que forma que a comunidade vai participar, né? Então, fica aqui uma indagação, nós vamos ainda discutir essas questões. Eu não sou nem contra nem a favor. Eu sou a favor a discutir isso aí, mas é uma constatação, né, que a gente tem que ser feito, que tem que se fazer para se tomar qualquer posição. Tá? Muito obrigado. E parabenizar mais uma vez o nosso amigo Pedrinho aí. Parabéns, Pedrinho. Você merece. Vereador, eu também, quando não há mais ninguém inscrito, eu quero participar rapidamente. Eu vou deixar bem claro para o senhor, eu acho que o vereador foi bem claro, né? Quando ele falou que nós estamos estudando e levantando a possibilidade de a gente vir a fazer durante o dia, a questão do prefeitura, fórum, todos os órgãos, todos abertos na hora de funcionamento, né? Então, eu acho que o vereador Paulo Horácio foi bem claro, onde, eu sempre falo aqui, a diferença desse legislativo aqui, ex-vereador Alain, que está aqui presente, chefe de gabinete do governo, onde nós legislamos, mandato passado, tivemos a honra de ter sua companhia com nós aqui, o senhor sabe. Então, quando eu sempre falo que é diferente esse legislativo, está sendo porque eu estou tendo a aceitação de todos os companheiros aqui, a maneira de administrar essa casa, tá? E mais, o apoio deles, de tudo que eu procuro fazer, procuro conversar, dialogar, tá? A vereadora Adriana Costa, o vereador Pedrinho, Cabrini, todos, doutor Josué, veterano aqui, como muitos falam, mas sabe disso aqui, Ismael Padilha, né? O Roberto, o Gottfried, o Alex, Vanderlei e Paulo Horácio. Então, quando a gente toma as medidas aqui, a gente conversa, discute, Zal. A gente não faz, não é porque eu sou titular da pasta que decido, mas eu levo a proposta, aceito as propostas também, e a gente vai ver. Porque hoje nós temos via internet, que o pessoal acompanha, pretendemos também colocar o TV Câmara, Luiz Cláudio, né? Com certeza, estamos trabalhando em cima dos projetos, são tantos projetos que nós anunciamos no começo do nosso mandato aqui, que hoje é a realidade, né? Tem muita coisa. Pode ter certeza que o nosso mandato aqui vamos fechar com chave de ouro, mas graças a todos os meus companheiros, mesa diretora, comissões, todos participando, todos nos ajudando, né? Ao seu Pedrinho Basso, mais uma vez, parabenizar o senhor, a sua família, tudo, agradecer a presença, né? E dizer a questão da placa, assim que for confeccionada, já o vereador vai entrar em contato com a família, com o senhor,
para nós agendar uma data aqui no plenário, né, para nós fazer a entrega dessa placa, né, e vamos convidar mais gente para participar também. E para nós será uma honra muito grande, volto a falar, né, as pessoas do senhor, onde você ajudou muita gente e vem ajudando, contribuindo muito com o nosso município. Então, muito obrigado mesmo e parabenizar mais uma vez o vereador Paulo Horácio. Quero agradecer aqui a presença de todos, em especial o chefe de gabinete do prefeito Lisandro, o Alain, o ex-companheiro, todos. Mais uma vez o seu Pedro Bassi, a família, e a esposa, a senhora Lígia, esposa do nosso companheiro Paulo Horácio, também, né? Estava meio ausente da sessão, mas agora veio, que bom, e no modo geral, todos, a presença de todos aí, do pessoal que nos acompanha na internet, né? Todo mundo aí. Né? Sobre as bênçãos e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.